O teu trabalho, você estava me contando agora que você está trabalhando lá com o Lenzi, não é? Com o Lenzi, sim. Tá junto César dele. Lenzi. E a área do César Lenzi é levemente diferente da tua, não é? É, levemente, assim. São áreas irmãs, vai, áreas irmãs. Ele fala de... Tu fala de buraco negro, ele fala de estrelas de nêutron, Sim, né? sim. Que são... dá pra dizer que elas estão pelo menos na mesma categoria? Sim, sim. Elas estão na mesma categoria, Sim, né? Sim, estão na mesma classe. Mas tu tá curtindo olhar pra pensar e estudar e conhecer mais estrelas de nêutron? Sim, tá sendo bem legal. Ainda mais porque, assim, eu nunca tinha lidado com matéria antes. É engraçado, porque assim, é engraçado ser astrônomo, porque assim, buraco negro, a gente geralmente estuda o que tá em torno e a gente considera ali um disco de um gás, um plasma ionizado e pá, e aí estuda os fenômenos desse gás, mas a gente não tá muito preocupado com, tipo, o tipo de matéria. A gente sabe que é plasma. E aí, acabou. E é isso que a gente aceita, sabe? Agora, estrela de nêutron, não. Estrela de nêutron, ela, tipo, é realmente, né, um objeto colapsado onde nêutrons escaparam, né? Então, assim, ela é basicamente mantida por degenerescência de nêutrons. Calma aí. Calma aí. Vamos lá. Vamos do começo. Como se forma? De onde surge uma estrela de nêutron? Então, aí é a história de como as estrelas morrem, no caso, né? Porque assim, a gente tem várias estrelas no universo, né? De diferentes massas. E tem estrelas como o nosso Sol, que é de uma massa solar. De uma massa até cerca de 3 massas solares, se não me engano. Quando ela colapsa, né? Quando ela chega no final da vida dela e colapsa, ela vai formar uma anã branca. Que também é de degenerescência, mas aí é outra história. A anã branca, ela fica ali, ela é um objeto assim, tranquilo, mas ainda assim é uma reminiscente estelar. E aí tranquilo no sentido de não enche o saco? Não enche o saco, ela fica... Só quando alguma coisa tá perto dela e puxa a matéria ou dá matéria pra ela, que ela tem um limite de matéria, 1,4 massa estelar. Passou desse limite, ela explode em supernova. E aí, e elas são muito importantes, esse tipo de supernova tipo 1, que a gente chama, porque são velas cósmicas. A gente sabe distância de galáxias por causa dessas supernovas de anãs brancas. Que interessante, legal. E tipo, porque elas têm um brilho, assim, muito específico. Porque supernovas do tipo 2... Depende muito da massa, da matéria, tipo, como que era a estrela antes. Agora, a supernova de anã branca, todas vão ser iguais. Você não consegue diferenciar elas, basicamente. Então, você sabe qual é a luminosidade, qual é o brilho, qual é a composição. E aí, quando você olha, é só você medir. Se o brilho que tá chegando aqui é tanto... A gente sabe que a distância é tanto. Entendi. Então, você tem uma vela certinho. Maneiro. Então, elas são importantes, mas elas tendem a não encher o saco. As estrelas de nêutron, aí tem as estrelas um pouquinho maiores, que é de 2 a 8 massas solares, se não me engano. Quando elas colapsam, o centro dela começa a colapsar sob a gravidade, só que não o suficiente para chegar a um buraco negro. Porque um buraco negro é o que colapsa até a singularidade. Elas não colapsam. Só que assim, o colapso ele é tão grande... que os átomos, os elétrons, no caso nêutron, eles não podem ficar no mesmo estado. Porque existe um princípio na física chamado exclusão de Pauli, que diz que duas coisas não podem ficar no mesmo estado simultaneamente. E tipo assim, um spin-up, spin-down, assim, por exemplo. Não pode ficar. E na estrela de nêutron, isso acontece ao extremo, ao ponto de que basicamente está forçando duas coisas a ficar no mesmo lugar e não pode ficar. Então, e nesse caso são os nêutrons, né? Por isso que o nome é estrela de nêutrons. E ela se mantém, né? Dessa forma por causa da pressão. Então, a pressão gravitacional está empurrando ela. Entendi. E a pressão de degenerescência está empurrando ela para fora. Então, ela mantém um equilíbrio hidrostático, né? Que a gente chama. E ela fica lá. Mas é esse equilíbrio de pressão, né? A pressão gravitacional e a pressão de nêutron. Porque os nêutrons não podem ficar todos no mesmo estado. Mas... Estão sendo meio forçados a isso. Mas estão sendo forçados a isso. E isso é muito legal, porque você consegue entender a matéria ali dentro. E o que o César estuda é um ponto mais além disso. Porque no centro dela, imagina qual é a pressão no centro dela. Se na superfície a pressão já é absurda, imagina no centro. Então, há a possibilidade, assim... que a gente não sabe, não tem observação, mas há a possibilidade de que o centro dela seja de quarks. Ou seja, foi além dos nêutrons, né? A pressão conseguiu quebrar e ir para o mundo dos quarks.
E, de novo, tá fazendo pressão para 2 quarks ficar no mesmo lugar. E eles não querem ficar no mesmo lugar, então fica aquela pressão. Então, o Lenz também estuda as estrelas de nêutrons, que seriam estrelas de quark, no caso, né? Que o centro é a estrela de quark. Aí cada um tem uma densidade diferente. Quando a gente fala... Se você fala de estrela de quark, a gente tá falando de uma coisa... que é uma teoria do que pode ter dentro de uma estrela de nêutron. Basicamente, sim. É uma hipótese ainda. Nossa, mas é muito maneiro isso. Porque, assim, o trabalho de vocês é ficar pirando no que será que tem ali, mano. Será que tem ali? Não, e vai muito além. Por exemplo, o Lenz tem trabalhos, direção, uma matéria escura, sabe? Tipo, se uma estrela de nêutron conseguiu acretar matéria escura. E aí tem uma casca de matéria escura, por exemplo, sabe? Ele tem trabalhos nessa direção. E, assim, a gente fica conversando e a gente fica falando sobre... Tá, mas saiu um artigo ano passado sobre... E se tiver buracos negros no centro de estrelas? E se isso for o caso de uma estrela de nêutron? Como seria? E aí você começa a ir longe. Assim. Então eu suponho que vocês devem ter teorizado aí uma porrada de... Ou algumas, pelo menos, possibilidades de coisas que são matematicamente ou são possíveis nas equações, mas que a gente nunca viu. Existe isso? Sim, é exatamente isso. Pegar as equações ali e aí trabalha dentro dessas equações. E aí, geralmente, as equações que a gente usa as equações de Oppenheimer. Inclusive, que é a equação que aparece no filme Oppenheimer. Tem uma cena lá que é a cena que eles falam do artigo dele. Então, naquele artigo, eles publicaram, naquele exato dia, eles publicaram as equações, que é a equação de Oppenheimer-Volkov. Então... A gente usa essas equações para fazer toda a simulação, né, de curvas, assim, como que uma estrela de nêutron se comporta. E aí, assim, é bem legal, porque aí... E é justamente isso, né, as diferentes densidades, né, se dentro é uma quark, qual a densidade em cada camada da estrela de nêutron. E isso eu nunca tinha trabalhado antes, porque buraco negro você não se preocupa com densidade das coisas, né? Agora, estrela de nêutron não. Estrela de nêutron você precisa se preocupar com isso, então isso tá sendo uma diferença, mas tá sendo legal, Legal, maneiro. Quando a gente... Bom, buraco negro, a gente consegue dizer que a gravidade, ou a forma como se dá a gravidade, é parte muito importante do que é estudado ali. Dá pra dizer isso? Tá. Sim. A gente fala que é basicamente, de novo, usando a palavra objeto feito de gravidade, né? Mas gravidade... Gravidade. Não tem uma partícula da gravidade. A gravidade não é uma onda. Existem ondas gravitacionais. Então, assim, a gravidade, ondas gravitacionais até pode se comportar como uma onda. Tá. Então, como estudar um objeto que estamos falando de gravidade o tempo inteiro e a gente consegue... Não dá para observar a gravidade. Não dá. A gente só sente ela, né? A gente sente ela. Mas assim, a resposta mais simples, mais curta possível não sabemos o que é gravidade. Essa é a resposta mais curta.